Boa tarde, turma! Abram o seu livro na página 69, no capítulo 9 do nosso livro de História, o Centro Histórico da Cidade, e acompanhem junto com a prof. a leitura. Cada cidade brasileira tem um bairro central. Nas cidades grandes existem vários centros, mas nas pequenas apenas um. Pelo menos um, onde geralmente fica o centro da cidade, e ele é chamado de centro histórico. Lá existem casas, edifícios, monumentos, praças e igrejas que foram construídos na época da fundação da cidade. Essas construções têm um significado muito especial para a população da cidade e do país. Observem a imagem a seguir ou no seu livro na página 69. Os colonizadores portugueses que ocupavam o Brasil no século XVI tinham a religião cristã como um aspecto fundamental de sua cultura. Sendo assim, as primeiras construções das vilas e comunidades foram as capelas e igrejas. A praça era o lugar público onde o povo circulava. Ela servia como ponto para encontrar os amigos, conversar e, nos fins de semana, realizar festas e jogos. Além disso, ir à igreja era um dos principais costumes das pessoas antigamente. É por isso que na maioria das cidades vemos no centro antigo uma igreja com uma praça na frente. Assim como a praça, existem também monumentos. A escultura Os Guerreiros, também conhecida como Dois Candangos, foi erguida na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no ano de 1959. Ela foi esculpida em bronze pelo artista Bruno George. Ela mede 8 metros de altura e homenageia os candangos, construtores da cidade, que foi planejada para ser a capital do Brasil, Distrito Federal. Brasília foi inaugurada em 1960, durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. A escultura Os Guerreiros, também conhecida como Dois Candangos, representa alguns dos responsáveis pela construção da cidade. Embora Brasília tenha sido projetada por políticos e arquitetos, sem os trabalhadores que realizaram a construção, ela não seria possível. E a Praça dos Três Poderes, ela recebe esse nome porque reúne os principais prédios administrativos dos poderes que governam o país. O Executivo, que é o poder do Presidente da República, o Legislativo, que é o poder do Congresso Nacional, que reúne os deputados federais e senadores, representantes do povo brasileiro, e o Judiciário, que é o poder que administra a justiça na sociedade e é responsável pelo cumprimento das leis. Por isso que ela recebe esse nome. Existem também prédios históricos. Observe este prédio no centro antigo da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Ele tem mais de 120 anos de existência. É o Teatro Amazonas. O tempo passou, mas o teatro continua existindo, por representar uma parte da história da cidade de Manaus e das pessoas que viviam no tempo de sua construção. É importante que ele seja preservado. Hoje, o Teatro do Amazonas é um patrimônio histórico nacional, frequentado por diferentes pessoas, tanto do Brasil quanto do mundo, que vão assistir às peças teatrais, apresentações de orquestras ou outras manifestações artísticas. Existem também construções antigas nas cidades, que anteriormente tinham uma finalidade e hoje são utilizadas para outra. Veja o exemplo. O lugar onde hoje se localiza o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia passou por muitas transformações ao longo do tempo. Ele foi construído para ser um colégio de padres jesuítas, mas em 1759, como os padres foram expulsos pelo governo português, o prédio passou a abrigar um hospital militar. Com a vinda do rei de Portugal ao Brasil, em 1808, o local se transformou em uma faculdade de medicina. Finalmente, em 1983, depois de muitas reformas, o prédio se tornou um museu de arqueologia e etnologia.
Veremos agora um pouquinho sobre o Centro Histórico de Novo Hamburgo. Ele está localizado na Avenida General Daltro Filho, em Hamburgo Velho. Novo Hamburgo nasceu em Hamburgo Velho, Hamburger Berg, o primeiro lote de terras dado aos imigrantes, e hoje é a Sociedade Aliança. Em seu redor, a cidade cresceu e ainda conserva um significativo acervo arquitetônico relativo à imigração alemã. Aqui está alguns pontos importantes do bairro. A Casa Schmidt. A Casa Schmidt era um dos mais importantes estabelecimentos comerciais da região. Abastecia toda a colônia de São Leopoldo, a cidade também de São Leopoldo. Funcionava como um armazém de secos e molhados. Drogaria, armarinho, papelaria, bar, casas de ferragem, também como agência bancária, pois fornecia créditos. No finais de semana, era um salão de baile ou recebia algum tipo de espetáculo para entretenimento da comunidade. A Casa Schmidt foi construída na primeira metade do século XIX como residência e casa de comércio. Em 1992, a casa foi restaurada e foi reaberta à comunidade como museu comunitário. Temos também a Fundação Ernesto Federico Scheffel. Ele é um museu e ele está localizado ao lado da Casa Schmidt, ali em Hamburgo Velho. Fazendo parte também do centro histórico da nossa cidade, nós temos o Parcão de Novo Hamburgo. Temos também a Praça da Matriz, localizada ali em Hamburgo Velho. Estes são alguns pontos importantes do bairro histórico de Novo Hamburgo. Além do centro histórico das cidades, a casa e a rua em que você vive ou a escola em que estuda podem passar por transformações e adquirir novos usos. Todos nós pertencemos a uma cultura que é dinâmica e está sempre em movimento, transformando-se. É por isso que os espaços da nossa cidade também se transformam, adaptando-se a novos usos e novas funções. Beijos, bons estudos e até mais!